orgasmos, raramente tem. Que aí entra naquilo que a gente tem falado aqui do DVD, né, Bruno? Deita, vira e dorme. Deita, vira e dorme. E o satisfatório está entre 26 e 28, que dá esse somatório, que inclui também o amigo vibrador, né? Sim, deve estar incluído Deve aí. tá aí. Aquele, Não inclusive, tem que está se competição pra satisfazendo ele, fora né? de casa. Não dá para competir com o vibrador. Ele vibra mais do que qualquer bom vibrador. Ele é um bom vibrante. Ele é um bom vibrante. O segundo... O Bruno quando vem, viu? Tá lá na hora certa. E no lugar certo, né, A segunda brother? coisa interessante, que levamos ou não levamos o pastor para a cama? Ou seja, os casais evangélicos, em relação a Em querer geral, e levam. desejar orientação pastoral em relação ao sexo. E tem uns aqui, além da orientação, querem um certo ensino pedagógico prático, que é um dado da pesquisa que, por exemplo, ali no meu site é bolacha Maria, né? O que tem de gente que é aqui mesmo, aqui mesmo. A gente O aqui. tempo todo, cara, fui me aconselhar com o meu pastor e dei pra ele. E ele quis me ensinar. Um negócio louco. Louco. São os lobos, né? Agora, uma coisa engraçada, né? Literalmente. Que revela, assim, uma questão outra, né? Que eu estava falando o seguinte, você diria que as mulheres, né, teriam mais interessante em levar o pastor para cá no sentido de buscar aconselhamento pastoral para a questão sexual? Mas não, são os homens Os homens que estão querendo mais. Só que na prática a gente sabe que os homens não estão nesses gabinetes. O que revela a incapacidade da igreja de ter um bom ministério masculino. A igreja é muito feminina, é muito abichalhada. Mas talvez aqui tenha um dado que a gente não tem como saber, Café tá ali concordando total. Não é? que é uma coisa que a gente não tem como saber, é com que critério esse cara considerou que ele obteve um conselho de um pastor em dias de internet. Onde tem uma quantidade enorme de homens Com também certeza, aconselhando com na certeza, internet. Com certeza. Então talvez por isso esse número tenha crescido, porque Talvez, no talvez. gabinete ele é uma mentira. No gabinete ele não Essa é a minha acontece. experiência. No gabinete A cada 10 pastoral, mulheres- homem vai obrigado. A cada 10 mulheres que você aconselha, vem um homem. Isso aqui não é eu vou ao No gabinete. gabinete. Isso aqui é o Na desejo. No gabinete. No Isso aqui é gabinete. manifestação de desejo, e não de realidade. Aqueles, assim, a pergunta é, você gostaria de ter um pastor? Ou você gostaria, a pergunta foi, você gostaria de ter orientação pastoral em relação à sua sexualidade? E os homens dizem mais sim do que as mulheres. Desejo. Na prática, as mulheres é que estão se aconselhando. Os homens não. Mas esse gostaria dos homens, na prática também são as mulheres que gostariam e procuram. É verdade. Até pela internet. Exatamente. Em todos os sentidos. O homem chega ali quando ele está perdendo a mulher. Ou quando ele foi corneado, Já é numa situação louco de por desespero, ela e né? não tem, acha que não tem como viver e vai querer nos Aí ele vai a qualquer inspetores canto, ele uma vai a Deus ou ao salvação. diabo, ele vai no pastor e na Não é nem uma macumba. ajuda pra ele tá procurando um jeito de salvar o que ele tá perdendo. Se ele É estiver verdade. desesperado, ele busca qualquer coisa. E aqui, mulheres casadas, evangélicas, orientação pastoral pode ser edificante na vida sexual de um casal? Discordo totalmente, 8,2%. E 10,1%. Dá um somatório aí 18%. de quase 20%. Quase 20. Gente que diz, deixa o pastor fora dessa, né? De qualquer maneira, entre mortos e feridos, a gente pode dizer que a igreja está querendo ter orientação bíblica sobre sua vida sexual. Quer dizer, é uma demanda que a igreja está fazendo e que os pastores não estão conseguindo atender. Eu acho até, mais do que bíblica, elas estão querendo ter orientação humana. Humana também. Humana, sim. proximidade Acho que humana. a questão está Normal, muito mais nessa daí. Comportamentos e percepções 26. Homens casados evangélicos. Pois é, Frequência. mesma coisa. As mulheres, os homens afirmam que 68% dos homens têm orgasmo muito frequentemente, Quer ou dizer, 17% ejaculam. frequentemente, ejaculam. Tem orgasmo. Quer dizer, quase 20% não ejacula. Quase 20%. Quase não. 20%. É.
É interessante. Percentual altíssimo, levando-se em consideração a fisiologia do homem. Que é que quase até pelo index- atrito, se o cara se agarrar com um poste e imaginar um negócio ali, ele Meu goza. Deus, você é do Nordeste, né? Se o poste tiver um Tem que ser buraco, um poste vai. Você é do Nordeste? não. Vem cá, você é do Nordeste? Sou do Nordeste. Então, no Nordeste a garotada pega, faz furinho em bananeira. É verdade, Bananeira. isso aí. E isso aprende aí. na bananeira, meu amigo. E todo mundo aprende pra valer. Não, galinha e A cabra corre de cabritinha menino. e a galinha Podem ver, dá trauma. foram as cortesãs de quase todo menino nordestino. É ver se tem ovo, né? Tem um- Quando ele descobre o ovo, tá aí nele. Ainda bem que eu não nasci no Nordeste nessa hora, viu? Fala sério. E mulheres casadas evangélicas, Que é o frequência com soldado que aí. você atinge o seu orgasmo. Aí o pico está em 33 e 24 dá uma soma aí de 50 e alguma coisa. Pô, estamos dizendo, da outras coisas, que só 24% das mulheres têm orgasmo em todas as relações. Muito frequentemente. pouco. Ou seja, 33% muito pouco. delas tem... Atinge de vez em quando. Atinge de vez em quando. Aqui e acolá. Agora, quando você soma o resto, o quase de vez em quando com o resto, você vê como a quantidade e a frequência sexual não tem nada a ver com a qualidade É, da com a sexualidade. qualidade, Nem exatamente. nada a ver. Perfeitamente. Esse número aqui está compatível com pesquisas semelhantes. Né? Aham. Não é um problema da igreja, é um problema das mulheres. Aham. Ou dos homens, né? Ou dos homens. Porque, pelo amor de Deus, meu amigo, mulher não gozar, Diz que não existe É. mulher frígida, né? É, Existe não, mulher é- mal esquentada. mal né? comida, né? E mal amada, mal beijada, maltratada o dia inteiro. Aí o cara chega ali no VaptVupt, a mente dela tá em outra, ela tá magoada, amargurada, chateada. É um absurdistão. Porque aí. aonde quer que haja normalidade e saúde, assim como é natural para um homem ejacular, é natural para uma mulher gozar. E gozar mais de uma vez, e gozar muitas até. Numa única relação. Esse próximo gráfico aí é bastante curioso. Esse é um gráfico complexo, é para ficar, né? Nós procuramos saber quais são as questões que mais causam atrito entre os casais, né? Quais são as questões? E olha, o campeão de audiência é trabalho do cônjuge, né? Não, é falta não. de diálogo. Falta de diálogo. Falta O de vermelho diálogo, é onde é que neutro, tá? você ignora o vermelho, que é o famoso como assim, como sabe. Tá certo. É o azul. O aí. que é É o mais azul. frequente são os verdes. E o que são os menos frequentes, o nunca, é o azul. Falta de diálogo. Você vê que sexo está em terceiro lugar. Aham. Ou ao contrário, podemos dizer o seguinte, que sexo é uma das coisas que menos ou quase Que nunca quase são nunca. fontes de discussão. problemas de discussão nossas. Aqui aparece um dado que a gente vê muito no gabinete pastoral. falta que de é a- diálogo que é a é o questão maior. do problema financeiro, né? O problema financeiro tem um potencial destrutivo e extraordinário, extraordinário. né? E ele aparece aqui como segundo percentual de problema Família do de cônjuge, conflito. principalmente a sogra, você vê que não é tão problemático assim. E o ciúme? Também Ciúme, 20%. 20%. é. Tá ali beirando A falta de diálogo, acho que é problema maior. de sexo, né? Então temos aqui falta de diálogo com 41%, segundo lugar, Finanças, finanças, terceiro Vida lugar, sexo empatado com família. sexo empatado com Família do cônjuge. Do com a cônjuge. família do cônjuge. cônjuge, É. sogro, sogra e companhia Isso. limitada. Os agregados, né? É. E o ciúme vem com E você vê que sexo não é problema, ou seja, a falta de atração sexual, em 40%, 38% dos casos não é fonte de problema, ou 46% é neutro, ou seja, só em 17% dos casos a falta de atração sexual é um problema de atrito entre os casais. E a própria vida sexual em si, ela só é causa de atrito em 20 alguma coisa. 21% dos casos. Agora, olha que coisa curiosa no 28. aham, Olha como usos e costumes ainda fala tão forte no meio evangélico. as recomendações Olha das lá. igrejas evangélicas quanto ao comportamento de seus membros em relação ao sexo são. Mais de 33% é o costume da denominação que manda. Aí tá danado. Olha lá, olha isso aí. Olha isso aí, meu irmão. Aí tá danado. 30 e poucos por cento. Segundo Olha a pastorada percepção. mandando ver aí nas práticas, olha. São os ayatolás, né? É. Mas não pode atolar lá, não pode atolar ali. E tem os 26
E tem os 26 que estão aí no meio do caminho. Fiscalizando Então, a cama Que é É. o pessoal que tem o pastor fantasmagórico, aquele pânico pastoral. Virtual, né? holograma, né? É o holograma, holograma né? pastoral. É o anjo do Senhor projetado. Sabe aqueles quatro que tem o Jesus assim pendurado assim em cima da cama? Ah. E antes de fazer sexo o pessoal ia lá e cobria? É. Mais ou menos isso. Esse é. Cobre Jesus aí. Tirava Jesus e botava na Cobre o gaveta. né? santo, cobre o Agora é santo. assim, ó. Posso Cobre não? Malafaia. Cobre Malafaia. Tira a Cobrir o foto negócio. do Malafaia, que Fala senão eu Malafaia, não. porque senão não vai. E a 29 é no seu íntimo. Você diria que o nível de fidelidade do seu cônjuge é? Aí, infidelidade total. Certo. 1.6. 1.6. É marginal, né? Esse Aí daí... 3,4, 8,8, 20. Aí já começa o positivo, que é da fidelidade total, que dá um somatório aí de 80 e tantos por cento. Isso. do Ou pessoal. simplesmente leva em consideração que 64% admitem que seu casal, que não existe fidelidade parcial. É fiel ou não é fiel? É claro. É igual aquela adesivo de carro. Isso. É fiel. Esse 4 aqui, a gente nesse caso teria que dar uma Tem desprezada meio, não- nele. É. 64% acham não, que não é fiel total. Quer dizer, esse é o que preocupa, né? É. Tem 40% das pessoas que é fiel pero não muito. E aí pelo é que- muito. Danou-se. Aí ele deve incluir as virtualidades dele, as pornografias virtuais, esse negócio todo A do. miscelânea, né? Completa. Aquela síndrome de Jimmy Swaggart, né? Eu nunca adulterei porque eu ia para casa da prostituta, ela se masturbava para mim, me masturbava, dançava pelada, me dava chicotada e eu chorava e ejaculava, mas eu nunca meti nela. Que é um conceito da É o doença mito evangélica da penetração. do não coito. Você não introduziu, você não consumou, você fica nesse limbo. É a tradição Nesse americana que veio com o Bill nesse- Clinton depois. Nesse purgatório, né? O Clinton bem que É que o Clinton foi disse que além também que é. do que consentiu na televisão. O Clinton disse que não, que ele foi só que oral. O charuto fez o resto, né?